Ela escreveu a biografia de um Cocker Spaniel chamado Flush, foi uma das responsáveis por traduzir e publicar pela primeira vez na Inglaterra as obras de Freud e, mesmo após a sua morte, emprestou seu nome para uma peça de teatro que fez muito sucesso. Você já sabe de quem eu estou falando? No último dia 28 de março, fez 80 anos que Virginia Woolf faleceu. Novas publicações e conteúdos sobre ela estão pipocando por aí. E eu resolvi aproveitar a data para te contar 12 fatos sobre a vida e a obra dessa grande escritora inglesa. Virginia Woolf nasceu Adeline Virginia Stephan. E quando seus pais se casaram, os dois eram viúvos e já tinham filhos dos outros casamentos. O seu pai, Leslie Stephan, era um conhecido escritor que se dedicava sobretudo aos estudos biográficos. Já sua mãe, Julia Princep, posava para os pintores do grupo pré-rafaelista, artistas que queriam recuperar a pintura da Renascença italiana. Do primeiro casamento, Julia trazia uma filha e 2 filhos, e Leslie, uma filha. Depois do casamento, nasceram 4 crianças. Antes de Virginia, Vanessa, e Toby e depois Adrian. Então, fazendo as contas, Virginia tinha 7 irmãos e meio-irmãos. E para dar conta de toda essa criançada, os pais tinham nada menos do que 7 serviçais. Uma casa animada. Mesmo sem frequentar a escola, Virginia começou a escrever cedo. Aos 9 anos, junto com a sua irmã Vanessa e o seu irmão Toby, ela inventou um jornalzinho chamado Hyde Park Gate News, que fazia referência à rua em que a família morava, Hyde Park Gate, no bairro de Kensington, em Londres. O jornalzinho circulava ali em família e falava das visitas que eles recebiam, do dia a dia e também dos passeios que eles faziam no Hyde Park, um dos pontos turísticos mais famosos de Londres até hoje. E quem é muito fã da autora pode até adquirir o jornalzinho, porque ele foi publicado em 2006 na Inglaterra. Os irmãos da autora estudaram na prestigiosa Universidade de Cambridge. Mas Virginia Woolf, sendo mulher, foi educada inteiramente em casa, sob a supervisão dos pais. Ela foi alfabetizada em casa. Além das artes sociais, música, dança e conversação destinadas às mulheres, ela também estudou latim, história e francês com a mãe e matemática com o pai. Mas a parte mais importante da sua educação veio das leituras que ela fez de livros variados que estavam na biblioteca do pai. Apesar da sua relação com o pai ser um tanto ambígua, nos seus diários ela descreve o pai como uma figura distante, fria, puritana. O pai incentivava a filha a ler. Muitas vezes, depois de Virginia terminar um livro, ele ia lá conversar com ela, perguntava o que ela tinha achado da história, incentivando o pensamento da filha. Algumas das memórias mais doces de Virginia Woolf são das viagens que ela fez em família para a casa de praia em St. Ives, na região da Cornualha, na ponta sudoeste da Inglaterra. A casa da família ficava perto de um farol que serviu de inspiração para o seu romance Ao Farol, de 1927. Ao Farol se detém nos pensamentos e emoções da família Ramsay, que tem uma casa de veraneio e pretende ir para lá. Assim como em Mrs. Dalloway, o ponto de vista muda constantemente, o que pede um pouco de atenção do leitor. Apesar de várias memórias da autora terem servido como inspiração para o livro, Ao Farol não é um romance autobiográfico. Se as memórias no litoral são doces e alegres, não dá para falar o mesmo das memórias de Londres, na casa da Hyde Park Gate. Em 1895, a mãe de Virginia Woolf morre e pouco tempo depois, sua meia-irmã Stella também. Esses eventos desencadearam os colapsos nervosos que Virginia sofreu durante a sua vida. Além disso, ela também sofreu um abuso de um de seus meio-irmãos. Sua vida começa a melhorar quando ela resolve deixar para trás os seus 2 meio-irmãos e se muda com Vanessa, Adrian e Toby para uma outra casa, no bairro de Bloomsbury, onde ela inicia, junto com outros artistas e escritores, o famoso Grupo Bloomsbury. E é nesse grupo que ela conhece o seu marido, Leonard Woolf. O escritor e editor Leonard foi um companheiro dedicado que ficou ao lado de Virginia até o fim.
E por falar em grupo, você já participa do grupo de inscritos do canal da Antofágica? Então se inscreve, ativa o sininho de notificação e dá o joinha. Essas ações são importantes, elas ajudam o canal a crescer e quanto mais o canal cresce, mais conteúdo a gente pode trazer. Sua irmã, Vanessa Bell, era pintora, participava do grupo de Bloomsbury e fez vários retratos da sua irmã. Esses retratos são curiosos porque eles começam na representação figurativa e aos poucos vão mudando. Alguns dos retratos mostram o rosto da autora borrado e outros são sem rosto. Esse vazio no rosto representaria o espaço interior que a autora tanto procurou nos seus livros. Muitos desses retratos fizeram parte de uma exposição de arte que aconteceu em 2014 no National Portrait Gallery, um importante museu de Londres. A curadora dessa exposição foi Frances Spalding, especialista no grupo Bloomsbury, que inclusive escreveu biografias de alguns outros integrantes do grupo. Além de pinturas e fotografias da autora, a mostra também exibiu algumas capas originais dos seus romances. E muitas delas foram feitas pela sua irmã, Vanessa Bell. Segundo documentos da Biblioteca Nacional Britânica, Leonard e Virginia estavam passeando por Londres quando, de repente, foram atraídos pela vitrine da Excelsior Printing Supply Company, uma loja de artigos para impressão. O casal já vinha discutindo a possibilidade de imprimir livros e, no final de 1916, eles decidiram que iam começar a empreitada. Então, eles compraram a prensa e os acessórios necessários e instalaram a impressora na mesa de jantar da sala da própria residência. Nascia então a Hogarth Press. O casal estava ansioso para começar a imprimir. Na sua autobiografia, Leonard conta que ele imaginava que imprimir fosse uma espécie de distração naquele esforço intelectual enorme que Virginia fazia durante a escrita dos seus livros. A autora já tinha sofrido vários colapsos nervosos e seu marido achava que imprimir pudesse ter um efeito terapêutico. Apesar do entusiasmo do casal, a Hogarth Press nasceu para ser um hobby. Ela nunca teve o objetivo de crescer e se tornar uma empresa em tempo integral. Depois de um mês de experimentação, o casal se sentiu seguro para finalmente imprimir uma página de um livro. A primeira publicação inteira surgiu em julho de 1917. Duas histórias era composto pelos contos Três Judeus, de Leonard, e A Marca na Parede, de Virginia. O livrinho de 31 páginas também continha 4 xilogravuras da artista Dora Carrington. A publicação foi datilografada, impressa, costurada e encadernada por Leonard e Virginia, que fizeram cerca de 150 cópias. Elas foram vendidas para familiares e amigos e nos seus primeiros 5 anos, a Hogarth Press publicou Catherine Mansfield, T.S. Eliot, E.M. Forster e ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud, que nunca tinha sido publicado na Inglaterra. E falando em Freud, ele e Virginia chegaram a se conhecer pessoalmente, mas apenas uma vez. Em janeiro de 1939, Virginia e Leonard foram tomar chá na casa de Freud, que nessa época morava em Londres como refugiado. O encontro foi breve. E a história conta que Freud, sem rodeios, ofereceu para Virginia uma flor, mais precisamente um narciso. O famoso psicanalista não fez nenhuma alusão à obra de Virginia, que nessa ocasião ficou reduzida à esposa de Leonard. Isso porque Freud se dirigia principalmente a ele. Poxa, Freud pisou na bola, hein? O que Virginia pensou e sentiu depois desse encontro não dá para saber. Mas dá para saber o que ela pensava sobre mulheres e ficção, pois ela se dedicou muito a esse tema em alguns dos seus ensaios mais famosos, como por exemplo no livro Um Teto Todo Seu, fruto de algumas palestras que ela deu em faculdades que na época, década de 20, passaram a aceitar mulheres. Nesse livro, Virginia Woolf apresenta várias ideias e uma das principais é que as mulheres precisam de um espaço seu e de estrutura econômica, ou seja, dinheiro, para terem paz e conseguirem se dedicar à atividade intelectual. Ela fala que em muitos períodos históricos a mulher simplesmente não pôde escrever e que muitas escritoras, poetas e artistas incríveis simplesmente caíram no anonimato. Ela também chama atenção para o fato de que, na ficção, muitas personagens mulheres foram escritas pelos homens. Esse livro tem muitas ideias relevantes até hoje, merece um vídeo só para ele. Quem sabe no futuro eu não trago ele aqui. E olha só!
Assim como muitos de nós, ela adorava literatura russa e chegou inclusive a dizer que falar sobre qualquer outra ficção que não a deles podia ser perda de tempo. No seu ensaio Ficção Moderna, escrito em 1919 e revisado em 1925, olha só o que ela diz sobre a literatura russa. Se é entendimento de alma e coração que queremos, onde mais haveremos de encontrá-lo com comparável profundidade? Se já estamos cansados de nosso próprio materialismo, o menos considerável de seus romancistas tem, por direito de nascença, uma natural reverência pelo espírito humano. Eles vêm mais longe do que nós. Virginia acreditava que a literatura deveria retratar o que ela chama de espírito humano. Ela diz que muitos romances ingleses da sua época eram cheios de enredos mirabolantes, intrigas amorosas e descrições minuciosas de cenários e objetos, mas que eles não tinham justamente essa representação da vida e do espírito humano. É claro que a expressão espírito humano é um tanto subjetiva e difícil de explicar. O que eu entendo do que ela diz é que muitas vezes os romances ficavam presos a convenções e por isso mesmo acabavam ficando ocos e desinteressantes. A autora tem uma visão da literatura como um lugar de liberdade e diz que não há limites na escrita literária. Nesse mesmo ensaio, olha só o que ela diz. Nenhum método, nenhuma experiência, nem mesmo a mais extravagante é proibido, exceto a falsidade e o fingimento. Tudo serve de assunto à ficção, todos os sentimentos, todos os pensamentos. Cada característica do cérebro e do espírito entra em causa. Nenhuma percepção é descabida. Eu fiquei surpresa quando descobri que o maior sucesso da autora enquanto ela estava viva não foi Mrs. Dalloway, Ao Farol ou Orlando, e sim o romance Flush, Memórias de um Cão, que ela considerava bem mais simples e que ela escreveu para descansar depois da escrita de As Ondas, um romance bem experimental. O livro fala do Cocker Spaniel Flush, que pertenceu à poeta inglesa Elizabeth Barrett, que inclusive escreveu alguns poemas dedicados ao seu cãozinho, que foi sequestrado algumas vezes. Virginia narra esse sequestro e o livro tem um tom satírico que não costuma aparecer nos seus outros romances. Hoje em dia, Flush é considerado um romance secundário na obra da autora. Mas na época ele fez muito sucesso tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e permitiu a Virginia comprar um carro novo para sua querida irmã Vanessa Bell. Virginia Woolf foi parar na lista de escritores mais importantes de toda a história da literatura e também no título de uma famosa peça de Edward Albee, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Essa peça já foi encenada muitas vezes, ganhou prêmios e virou um filme de 1966, dirigido por Mike Nichols e que tem Richard Burton e a famosíssima Elizabeth Taylor nos papéis principais. A peça, de humor ácido, retrata uma intensa noite vivida por um casal norte-americano de classe média. George e Martha são casados há 20 anos e recebem a visita do jovem casal Nick e Honey. George é um professor de história que dá aulas na universidade, cujo reitor é o pai de Martha, uma mulher um tanto geniosa. Os diálogos falam sobre ambição, frustração, inveja, carreirismo e um mundo de valores deteriorados. O título da peça faz alusão tanto à autora, que soube retratar como ninguém um mundo em transição de valores, quanto à canção infantil Quem Tem Medo do Lobo Mau. Em inglês, lobo é wolf. Os personagens escutaram a canção infantil em uma festa na casa do tal reitor da universidade e se referem a ela em um determinado momento da história. O filme é impactante e está disponível aqui no YouTube. Vale a pena ver esse clássico. Esses são alguns dos fatos da vida e da obra de Virginia Woolf. E aqui no canal a gente tem um vídeo complementar a esse, onde eu falei do fluxo de consciência e da sua obra-prima, Mrs. Dalloway. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. E agora eu quero saber, você conhece outros fatos da vida da autora? Me conta tudo aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. E é claro que a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!